também mesmo. Quero agradecer, fico cada vez mais feliz. São mais de 550 inscritos, 560 inscritos no canal. Quem sabe até o fim do ano eu não consigo atingir o número 1000. Né? Peço aí que vocês me ajudem, colaborem. O número de visualizações também são mais de 36 mil visualizações. Cada vez mais as pessoas, né, comentando, pedindo aí, às vezes, alguma GIF, alguma figura para mim. Não sei, gente, eu vou... desculpem eu estar falando isso, peço desculpas às vezes de estar cortando um pouco o tempo que eu poderia estar falando sobre o sistema nervoso. Eu sei que as pessoas querem saber logo as informações. Então, se você estiver se incomodando muito que eu estou falando demais, eu falo mesmo, né, descendente de italiano é assim, pode avançar um pouco no vídeo aí, do próximo slide eu já vou estar falando do sistema nervoso. E o que eu peço para vocês é uma dica. Não sei, galera, o que vocês acham de eu estar colocando aí os slides, né, as aulas, não que eu queira vender, mas também disponibilizar um material desse inteiro em slide, né, deixar aberto é meio complicado, por todo o trabalho que eu tenho, o tempo que eu gasto para desenvolver, né? Então não sei o que vocês acham em forma de PDF ou slides, né, uma questão aí do pessoal estar adquirindo essas aulas. Mandem aí e-mails, deixem comentários o que vocês acham, né? O vídeo, lógico, gratuito aqui no YouTube, vocês vão ter sempre, né? Mas às vezes as pessoas, além do vídeo, querem poder pegar essas imagens, não sei, usar, aí, ou até mesmo que está escrito, né? Tá, aí vocês me falem o que vocês acham, ok? Bom, falando da aula, aqui é a continuação, então o cronograma é uma continuação daquele da primeira aula. E hoje nós vamos começar já direto pela divisão, né? Então nós vamos falar de duas divisões do sistema nervoso, a anatômica e a morfofuncional, né? Então o sistema nervoso central se divide em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Já o tronco encefálico é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Nós vamos falar agora particularmente do sistema nervoso central, principalmente de medula e o tronco encefálico, né? Então o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Cerebelo e o cérebro, né, o diencéfalo, o telencéfalo, nós vamos falar mais lá na frente. Tá? O sistema nervoso periférico também, as vias ascendentes, descendentes. Então, o sistema nervoso periférico, a gente tem aí os nervos espinhais e cranianos, 31 pares de nervos espinhais, 12 pares de nervos cranianos. Alguns pares vão ser citados hoje de nervos cranianos, porque eles começam no tronco encefálico, muitos deles, né? Os gânglios, concentração de corpos de neurônios no sistema nervoso periférico, e as terminações nervosas livres. Por exemplo, as terminações responsáveis pela sensação de dor. O sistema nervoso, na divisão funcional, né, ele é dividido em somático e visceral. O somático, aferente e eferente. Então, por exemplo, sensações aí aferentes, né, dor, temperatura, pressão, são informações aferentes do sistema nervoso somático. E eferente seria as informações que chegam para as musculaturas, né, para poder acontecer a contração e algumas glândulas. O visceral, né, então só é ligado às vísceras. Aferente manda informações das vísceras, também temperatura, alguma dor, né, e também do funcionamento. E o eferente é o sistema nervoso autônomo, que vai controlar o funcionamento dessas vísceras, né. Então o simpático tem as suas ações e o parasimpático também. O simpático ele é mais usado numa situação de fuga, e o parasimpático é uma situação de repouso, relaxamento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Uma situação de fuga, o que o simpático vai fazer no coração? Ele vai acelerar a frequência cardíaca, aumentar a frequência cardíaca. O parasimpático, já numa situação de repouso, ele diminui a frequência cardíaca. Estou dando esse exemplo, mas lá na frente a gente vai falar, né, com mais particularidade, com mais informações, mais detalhado, sobre o sistema simpático e sobre o sistema parasimpático, quando a gente falar especificamente do sistema nervoso autônomo, ok, gente? Então vamos prosseguir. Em relação ao sistema nervoso e essa organização morfofuncional, a gente encontra o arco reflexo. Então como é que funciona o arco reflexo? Olhando aqui na imagem da esquerda, né, primeira imagem,
Então nós temos aqui, por exemplo, um prego, um objeto pontiagudo que entra em contato com a pele. Então os nossos nociceptores, receptores de dor, né, as nossas terminações nervosas livres, elas vão mandar a informação, vai chegar pelos nervos aqui, né, pela região, a raiz posterior, vai entrar aqui na região posterior da medula, no corno posterior, né, vai fazer sinapse com o interneurônio de associação, né, um neurônio de associação. Esse neurônio de associação, ele tem uma comunicação com o neurônio motor, né, que vai fazer o quê? A retirada do membro. Só que esse neurônio de associação, ele também tem comunicação com outras fibras ascendentes, né, vão chegar até o sistema nervoso, a porção segmentar, o cerebelo e o cérebro, e vão gerar lá a sensação de dor. A retirada do membro não precisa dessa sensação, é um arco reflexo, simples, né? Não necessita dessa sensação. Mesmo com a medula seccionada, ocorre essa retirada, para proteção do corpo, tá? Mas a sensação de dor ela não vai existir, porque não vai subir a informação até o cérebro e cerebelo, ok? Aqui a gente tem as duas, né? A simples, o arco reflexo simples. Então, por exemplo, uma percussão no tendão gera uma resposta, aqui, né? Primeiro uma questão sensitiva, tá? Um estiramento aqui das fibras musculares, do fuso, né? Que fica aqui na região do tendão, tá? Aí, esse fuso, quando estirado aqui na região do tendão, manda informação aqui para a medula, no corno posterior, e vai ocorrer, então, sem ter o neurônio associativo, uma contração reflexa do músculo. Ok, isso então é um arco reflexo simples. Aqui a gente já está vendo o objeto pontiagudo, o indivíduo entra em contato, passa pela essa região posterior, tem o interneurônio, né, o neurônio associativo, e aí a retirada do membro e também aquela informação de dor que vai chegar lá no cérebro. Ok? Então aqui embaixo também mais uma vez mostrando, né, o neurônio sensitivo, o neurônio associativo aqui e o neurônio motor, como funciona, né? Um estímulo gera depois uma resposta, tá? Em relação à medula espinhal, ela é uma massa, né, cilíndrica, vai ficar dentro do canal vertebral. Então, o canal vertebral, toda a estrutura da coluna, né, um dos objetivos desses ossos é a proteção à medula. Vai medir aproximadamente, né, em torno aí de 45 centímetros no homem, na mulher é um pouquinho menor. E a gente está vendo aqui, então, uma imagem, né, cadáver aí, conservação ótima, né, de emplastinação, a questão da medula espinal. Tá? Então, a medula espinal aqui, posição dela, tá? E aqui, então, desde a base do crânio, né, do forame magno, até L2, segunda vértebra lombar, a gente tem a medula. Dali para baixo já não é mais medula espinal. Essa não pode ser transplantada, né? Senão todos os paraplégicos, tetraplégicos, né, as pessoas aí estariam felizes por receber uma medula nova intacta, né? Infelizmente, não é possível. O que se transplanta é a medula óssea, para aqueles que ainda podem ter dúvida, que fica dentro dos ossos longos. Então a medula, conforme ela vai se aproximando do final, próximo de L2, tá? Ela vai ficando mais fina, vai afunilando, e forma o cone medular, que é bem essa região aqui, ó, que eu estou apontando com o mouse. O cone medular, ok? É uma região meio triangular, chamada de cone medular, bem próximo do fim. E esse cone medular, ele vai se continuar através de um filamento meníngeo, denominado filamento terminal. Então a gente vê aqui já o começo do filamento terminal, tá? Então aqui abaixo de L2 a gente já não tem mais, aí tem o cone medular, e depois o ligamento terminal. Então, até L2 é medula espinal, ok? E a gente também vai observar aqui a cauda equina. É nessa região, então, que é colhida o exame de líquor, são dadas as anestesias, justamente para não atingir região de medula, né? Não ter nenhum tipo de problema com a região de medula. A cauda equina é o conjunto disso, né? Do cone medular, do filamento terminal e das raízes nervosas dos últimos nervos espinhais. Então, tudo isso junto forma a cauda equina, que é essa região que a gente está vendo aqui, ó, essa parte terminal aqui.
Aqui os envoltórios, né, as meninges, nós vamos falar depois. Então aqui, ó, destacado pelo pincel, a gente tem o filamento terminal. Então aqui agora a gente está olhando a região inferior, região superior aqui. Então aqui o cone medular, a gente já está percebendo. Já a formação da cauda equina aqui, ó. Então o cone medular e o seu filamento terminal aqui, bem destacado agora pelo pincel. Ok? A espessura da medula, ela muda. Então na região cervical ela é um pouco mais grossa e na região lombar também. Porque nós temos a intumescência cervical e a intumescência lombosacral, né? Então pega aqui também uma porção da região sacral. Essas dilatações da medula, elas vão dar origem ao plexo braquial, no caso da intumescência cervical, e ao plexo lombosacral, no caso da intumescência lombosacral, tá? E esses plexos vão dar origem aos nervos que vão para os membros superiores, para os membros inferiores, ok? Aqui, então, nós fizemos uma secção transversal da medula, estamos mostrando aqui, né? Então, a gente vai ter sulcos, deixa eu retornar. Sulcos, tá? E os cornos aqui da medula. Então, a gente tem a fissura mediana anterior, aqui na região anterior, o sulco mediano posterior, ok? O sulco lateral posterior, tá? O sulco lateral anterior, aqui, né? Então, bilateral. E o sulco intermédio, que a gente só vai ter na região cervical, ok? Então, todos esses sulcos aí vão estar na região da medula, certo? Já o sulco intermédio a gente só vai encontrar na região cervical, certo? Então, nós vamos ter a região de corno posterior, corno lateral e corno anterior da medula. Essas denominações o corno ele também pode ser chamado de coluna, ok? Então, corno posterior, lateral e anterior são regiões de substância cinzenta, então pertencem ao H medular aqui que a gente está vendo, né? Essa estrutura de substância cinzenta que forma o H medular. Tá? Então, a gente tem o corno posterior, o corno anterior e o corno lateral. Também podem ser conhecidos como colunas. O corno lateral, ele vai existir mais na medula torácica e na medula lombar. Nas outras, não. Tá? Também nós temos aqui, além dele, o corno intermédio, né? Essa região aqui, ok? E a gente vai encontrar aqui, né? Então aqui mais uma vez destacando, né, que o sulco intermédio posterior só é encontrado na região cervical, em vermelho ali está destacando. Agora, de substância branca, a gente tem o funículo lateral, o funículo posterior e o funículo anterior. Então, enquanto aqui no H medular a substância cinzenta se divide em cornos ou coluna, né, posterior, lateral e anterior, a substância branca no entorno se divide em funículo posterior, funículo lateral e funículo anterior, ok? Então, são divisões diferentes de acordo com a substância. Então, mais uma vez aqui, destacado, a coluna anterior apresenta núcleos formados por neurônios motores e inferiores que são responsáveis pela inervação motora da musculatura estriada esquelética. A coluna lateral apresenta neurônios motores viscerais, pré-ganglionares, sistema nervoso autônomo, que se destinam à inervação dos músculos lisos, estriado cardíaco e glândulas. E a coluna posterior, formada por neurônios que recebem informações que penetram na medula espinhal via raiz posterior, neurônios relacionados com as vias sensitivas. Então, simplificando, coluna anterior, né, motoneurônio, ou seja, neurônios motores. Coluna posterior, neurônios sensitivos. E coluna lateral, né, já é sistema nervoso autônomo, neurônios pré-ganglionares, tá? Sistema nervoso autônomo, ok?
Então aqui mais uma vez, né, a visão da medula. A gente também tem o fascículo grácil e cuneiforme, que são importantes. Formam aqui o sistema dorsal da coluna. Tá, vão mandar informações sensitivas. Vão chegar lá até a região de tronco encefálico, ok? E a região motora, a gente vai ver aqui na frente, certo? Então, todos os tratos, isso nós vamos falar depois com mais propriedade lá na frente. Não vou me ater muito a isso. Eu acabei esquecendo de mostrar uma coisa para vocês, gente, que é isso aqui, ó. O canal central da medula, ele é um resquício lá daquele tubo neural primitivo lá, tá? Um resquício que permanece aí com a gente, esse canal central da medula aqui, ok? Então aqui os 31 pares de nervos espinhais, 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e o nervo coxígeo, tá? Então formam aí os 31 pares, ok? Então 8 mais 12, 20, mais 5, 25, mais 5, 35, mais 1, 8 com 12, 20, com 5, 25, com mais 5, 30, mais 1 do nervo coxígeo, 31. Agora sim, a matemática aqui estava falhando. Então a gente tem aí a região verde cervical, azul torácica, aqui a região roxa lombar, vermelha sacral e coxígeo. Então, se uma pessoa, por exemplo, bater o cóccix, vai doer sim por conta desse nervo coxígeo que nós vamos ter aqui. E até também dos últimos nervos sacrais. Informações que vão levar a informação de dor lá para cima, né? Essas estruturas vão levar a informação de dor até o cérebro lá, ok? Só a título de curiosidade, uma fratura de cóccix, né? A palpação é retal, né? Para se perceber essa fratura. Então, agora a região dos envoltórios da medula, nós vamos ter as meninges, né? Dura mater, pia mater, aracnoide mater. Tá? Então, a gente tem aqui a região, o espaço subaracnoide, espaço subdural. Tá? Então, olha lá, apontando pela seta aqui, né? A pia mater mais aderida à medula, né? Então, ela é interna. Aí, nós vamos ter o espaço subaracnoide, a aracnoide mater, ok? Que é uma membrana intermediária. Depois, a dura mater, tá? Aqui a gente vê a região do ligamento denteado, que também é importante para a medula, ele prende essas fibras, né? Prende principalmente aí a aracnoide, tá? A região da pia mater, esse ligamento denteado, a gente vai observar aqui, ó, mais uma vez, ligamento, ok? Ligamento denteado aqui, ó, prendendo, certo? É importante também. E por último, a dura mater, né, que é mais externa, tá? Então, o líquor é colhido entre essas membranas. Então a dura mater, como está dizendo ali, é a meninge mais externa, envolve toda a medula espinhal, cranialmente, né? Continua-se com a dura mater encefálica, que vai envolver a região do encéfalo, tá? Caudalmente termina com o saco dural, que fica ao nível da segunda vértebra sacral. A região da segunda vértebra sacral aqui vai ter o final do saco dural, ok? A aracnoide mater está entre a dura mater e a pia mater e possui um emaranhado de trabéculas, né? Por isso que ela é chamada de aracnoide, parece uma teia de aranha. A pia mater é a meninge mais externa, mais interna e delicada, está aderida intimamente ao tecido nervoso, está grudada na medula. Penetra na fissura mediana anterior, que a gente viu lá atrás o que era. Tá? Quando a medula espinhal termina no cone medular, a pia mater continua e forma o filamento terminal. E de cada lado da medula, a pia mater tem uma prega, que é o ligamento denteado ou denticulado, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Tá? Aqui está destacado nessa imagem. Ok? Aqui embaixo também a gente vê os ligamentos denteados da pia mater com a medula. Então, no espaço epidural ou extradural, que fica entre a dura mater, tá, e o periósteo do canal vertebral, existe tecido adiposo. Inúmeras veias constituem o plexo venoso vertebral interno. Entre o espaço subdural, né, no espaço subdural, entre a dura mater e a aracnoide,
tem uma pequena quantidade de líquor, suficiente apenas para evitar aderência entre essas duas meninges. E no espaço subaracnoide, que fica entre a aracnoide e a pia mater, que é a membrana mais interna, é o espaço mais importante, contém o líquido cérebro-espinhal, ou líquor, né? Líquido céfalo-raquidiano, também a gente pode ouvir falar. E aí que é feito então o exame para colher esse líquor, para ver, por exemplo, se uma pessoa tem meningite, dada a anestesia. Nessa região que existe, é feita a maior parte do trabalho em relação à medula aí, ok? Então, a exploração desse espaço é facilitada por particularidades anatômicas. Sabe que a medula espinhal termina a nível de segunda vértebra lombar e o saco dural a nível de segunda vértebra sacral. Entre esses dois níveis, o espaço subaracnoide é maior, contendo maior quantidade de líquor. E nele encontra-se o filamento terminal e a caudequina, não havendo, portanto, risco de lesão à medula espinhal. Tá? Então, nessa região que são feitos os exames, anestesias. É importante a gente saber principalmente esse espaço subaracnoide, né? A maior parte dele, a parte mais importante, fica entre a segunda vértebra lombar e a segunda vértebra sacral, tá? Porque é onde termina a medula e onde termina o saco dural, ok? Aqui mais uma vez a imagem, né? Então aqui a gente está vendo esse espaço subaracnoide. Fica entre a pia mater e a aracnoide mater, ok? Já o tronco encefálico, está sendo mostrado aqui nessa imagem, ele vai ficar entre a medula e o diencéfalo, e está anteriormente ao cerebelo, né, situado anteriormente ao cerebelo. Ele é formado por bulbo, ponte e mesencéfalo. O bulbo, ele também é conhecido como medula oblonga. Tá? Ele vai ser continuado pela medula espinhal, né, inferior, e o limite dele é o forame magno. Dali, então o limite superior dele, o limite inferior dele é o forame magno. E superior, ele é separado da ponte através do suco bulbopontino. Então, o suco bulbopontino é importante porque ali também vão emergir alguns nervos cranianos, ok? Então, os sucos existentes na medula, eles também existem no bulbo, de cada lado da fissura mediana. Nós vamos encontrar aqui, na região de bulbo, as pirâmides, são importantes. E nessa região aqui, bem destacado, a decussação das pirâmides. Por que essa decussação é importante? O trato córtico-espinhal, ele se cruza nessa região aqui. De 70% a 95% das fibras desse trato, elas se cruzam. Então, por exemplo, um neurônio superior, né, da região do cérebro direito, tá, vai descer e vai cruzar. E vai inervar os músculos do lado esquerdo do corpo. Por isso, quando o indivíduo, por exemplo, sofre um AVC do lado direito, ele vai perder movimento, sensibilidade na região esquerda do corpo. Tá? Principalmente movimento do lado esquerdo do corpo. Ok? E vice-versa, né? Se acontecer do outro lado. Por conta dessa decussação das pirâmides. É onde ocorre o cruzamento de grande parte das fibras do trato córtico-espinhal. Certo? Então, aqui do bulbo, nós vamos ter aí o nervo hipoglosso, que é o 12º par de nervo craniano, saindo, emergindo aqui. O nervo glossofaríngeo, que é o 9º par, aqui. Tá? O nervo vago, que é o 10º par, certo? Também saindo aqui da região de bulbo. E o nervo acessório, também saindo aqui da região de bulbo, tá? Que é o 11º par. Então, nós vamos ter o 9º, o 10º, o 11º par e o 12º par, saindo do bulbo. Tá? Também vamos encontrar o 4º ventrículo aqui na região do bulbo, que é importante. Mas mais para frente a gente também vai falar com mais particularidade do 4º ventrículo, a importância dele nessa questão do líquor. Tá? Onde fica o primeiro, onde fica o segundo, o terceiro e o 4º ventrículo. Então, como eu já tinha dito, os fascículos graço e cuneiforme terminam nessa região do bulbo. Então, já no tronco encefálico. Nos tubérculos gráceo e cuneiforme. Tá? Então, a gente vai achar aqui, tubérculo gráceo, tá? E um pouco mais ao lado, o tubérculo cuneiforme. Tá? Então, esses dois tubérculos, eles vão ser o fim dos fascículos, ok?
Então, já agora na ponte, né, a gente encontra a área dos pedúnculos cerebelares inferiores, médios e superiores, na região da ponte, que é a comunicação aí da ponte com o tronco encefálico. O sulco basilar, que aloja a artéria basilar e o nervo trigêmeo. Tá? Então, a gente vai encontrar essa região aqui de ponte, ok? Então, aqui, ó, pedúnculo cerebral superior, médio e inferior, bem destacado aqui agora pelo mouse, tá? A artéria a gente não vai conseguir ver aqui, a artéria basilar, mas ela é muito importante. E a região de nervo trigêmeo, tá? O nervo trigêmeo é responsável aí pela região de sensibilidade de face, por exemplo. Então, a dor de dente está ligada ao nervo trigêmeo, ok? Também do sulco bulbopontino, né? Então a separação entre ponte e bulbo, vamos ter também os nervos abducente facial e vestíbulo coclear, né? A gente provavelmente vai ver melhor mais lá na frente. Então, nervos importantes, facial, por exemplo, músculos da mímica, abducente está ligado ao olho, vestíbulo coclear ao equilíbrio. Vamos encontrar também na ponte, e olha lá, gente, o último tópico, ó. O centro apnêutico e o centro cardíaco ficam na ponte. Então, se o indivíduo tem, por exemplo, uma lesão cervical alta, uma fratura cervical alta, ele vem a óbito por justamente comprimir esse centro apnêutico, que é o centro respiratório, e o centro cardíaco. E isso se torna incompatível com a vida. Então, por exemplo, lesões de C1, C2 são incompatíveis com a vida, né? Fraturas nessa região. C3, uma porcentagem pequena sobrevive. E de C4 para baixo, o indivíduo sobrevive, mas fica tetraplégico. Essa região cervical, né? Depois, conforme vai descendo, aí pode se tornar paraplégico, né? E ter sequelas menores. Na região do mesencéfalo, então ele se limita aí com a ponte, né? O limite aí são os corpos mamilares, tá? Para a questão inferior e superiormente com o diencéfalo. Tá? Tem um limite aí com o diencéfalo. Então, abaixo a ponte, acima aqui os corpos mamilares. Ok? Aqui, ó, essa região aqui. Dali para cima já é diencéfalo. Se a gente for olhar a região do mesencéfalo, ela é dividida em tecto e pedúnculo cerebral. No pedúnculo nós temos o tegmento, a substância negra e a base, ok? Também é importante. E aqui o nervo oculomotor sai da região do mesencéfalo, né? Vai gerar a movimentação do globo ocular, certo? Esse aqueduto cerebral é importante por conta do líquor, tá? Dos primeiros ventrículos para o terceiro ventrículo e assim por diante. Para o quarto ventrículo. Ok, gente? Eu vou dar uma parada aqui, né, de sistema nervoso, mais para frente a gente fala mais. Queria realmente que vocês indicassem o canal, né? Se estiverem gostando, perguntem, participem, deixem lá dúvidas no Facebook. Eu acabo às vezes colocando algumas perguntas, eu vejo que pouca gente responde ou tenta responder, ou às vezes algum comentário. Galera, interajam aí, eu quero mesmo que vocês interajam, assim fica bem mais divertido. Eu vou deixar no fim aí, para vocês assistirem um pedacinho de um vídeo, um software da Biosfera, que fala sobre anatomia. Muito interessante esse software, tá, gente? Então deem uma olhada, tá no final do vídeo. Não é um software caro, muito mais barato que muitos livros de anatomia por aí. Além da praticidade, por exemplo, você ter isso aí no seu notebook, no seu computador, e ter um acesso a diversas estruturas. Então, muito obrigado a todos, que vocês tenham aí ainda, né, como eu estou postando agora no final de semana, um ótimo final de semana, boa semana para vocês, que Deus abençoe vocês, e curtam aí o meu material, curtam o vídeo da Biosfera, né, quem quiser entrar em contato, adquirir, eu recomendo, é um software muito bacana, ok? Eu até tenho aqui, e mais para frente vou postar algumas imagens desse software para vocês. Abraço a todos, fiquem com